São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Pode sentar-se um pouquinho. Excelentíssima Senhora Prefeita, demais autoridades aqui presentes, meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes também que nos acompanham pela internet ou pela Rádio Bom Jesus. Hoje nós celebramos então a solenidade de São Pedro e São Paulo, cuja festa celebramos no dia de ontem, 29 de junho. Hoje é o dia de nós refletirmos um pouco na vida desse grande apóstolo, primeiro Santo Padre, primeiro Papa da Igreja Católica, Pedro. Vamos, portanto, passar rapidamente um pouquinho de algumas passagens da vida de Pedro, para que nós também tiremos uma lição da sua vida. Porque Deus é admirável nos seus santos. A vida dos santos é justamente o reflexo do esforço, da bondade, da grandeza de alma, que acolheu a graça e deixou-se moldar, deixou-se burilar, transformar por Deus. Nós vemos em cada santo um retrato da mão de Deus nosso Senhor. Eles se esforçaram para copiar, para imitar algum aspecto da vida de Cristo. E assim eles se tornaram santos. Os santos, meus amados irmãos, são homens de carne e osso como nós, com seus altos e baixos, com as suas grandezas, com as suas pequeneces, enfim, são seres humanos, mas que foram moldados, que deixaram-se transformar por Deus nosso Senhor. Interessante que nosso Senhor chamou 12 apóstolos, homens simples, homens rudes, e o principal deles, nosso Senhor chamou através de um irmão que ele tinha, de Santo André. Primeiro Jesus chamou a Santo André, e depois André, irmão de Pedro, foi correndo para dizer para o seu irmão: olha, nós encontramos o Messias. Ele não guardou para si algo de tão precioso. Ele ficou tão comovido com o encontro que ele teve com Jesus, que ele foi correndo anunciar também ao seu irmão. São João Crisóstomo diz que ele não guardou para si esse bem imenso de encontrar-se com Jesus. Isso é muito importante. Não vamos guardar para nós aquilo que nós temos de bom. Não vamos guardar só para nós aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso encontro, que é a nossa experiência com Deus, que é a nossa fé vivida, que é a nossa religiosidade. E Pedro, então, uma vez encontrando-se com nosso Senhor, diz o evangelista que intuitus eum iesus. Jesus olhou para Pedro. E aquele olhar de Jesus para Pedro marcou a vida daquele apóstolo pelo resto da sua vida. Nosso Senhor certamente também olha para nós. Nosso Senhor nos dá uma vocação, nos dá um chamado, nos dá uma missão. Missão de ser pai de família, a missão de ser uma mãe de família, a missão de ocupar, por exemplo, um posto importante, ou talvez menos importante, mas é uma missão, é um chamado de Deus. O importante é nós seguirmos a nosso Senhor. O importante é nós nos encantarmos com Jesus. Talvez não um encantamento, fogo de palha, né? Mas um encantamento mesmo que foi baseado, que surge a partir do nosso encontro com Deus. Isso é muito importante. E a minha primeira perguntinha no sermão de hoje é a seguinte: será que nós nos encontramos já com nosso Senhor? Nós que estamos aqui na Santa Missa, hoje é domingo, dia de nós santificarmos
o dia de Deus, o dia do Senhor? Será que nesse domingo nós já nos encontramos com Deus? Porque o olhar de Jesus, ele cativa, ele seduz, ele transforma, ele encanta, como encantou a Pedro. E aquele homem deixou todas as coisas que ele tinha, não tinha muito porque era pescador, deixou lá suas redes, o seu barco, a sua família, ele era casado, e foi seguir a Jesus. E é interessante o que nosso Senhor fez com ele. Nosso Senhor transformou até o nome dele. Nosso Senhor, quando nós convivemos, quando nós nos aproximamos com Deus, Deus nos transforma, Deus nos muda. Por isso que é importante nós nos perguntarmos se eu estou me transformando, se eu estou me deixando transformar pela graça no decorrer da minha existência, da minha vida. E nosso Senhor disse para ele: olha, você agora de hoje em diante não vai se chamar mais Simão, mas você vai se chamar Pedra. Jesus transformou o nome dele. Talvez à primeira vista aqueles que estavam perto de Jesus e de Pedro não entenderam nada. Por que não existia até então esse nome de pessoa, Pedra, não é? Kefas. Mas nosso Senhor transformou o nome dele, chamava-se Simão, um nome simples, nome comum entre os judeus, e transformou o nome dele para Kefas, Pedra. Olha, de hoje em diante você vai ser chamado de Pedra. Ninguém entendeu nada, né? Mas no decorrer da existência, no decorrer da vida de Jesus, eles foram entendendo que Jesus tinha escolhido dentre os 12, dentre os 72 escolheu os 12, e dentre os 12 tinha escolhido a Pedro para ser o primeiro, para ser o príncipe dos apóstolos, o chefe do colégio apostólico. Tanto é assim que tudo que ele pergunta para os apóstolos, Pedro é o primeiro a responder, Pedro é o primeiro a fazer, Pedro é o primeiro a dizer, Pedro é o primeiro a tomar o partido, porque ele é o chefe, ele é o Papa. A igreja então, ela é constituída sobre a rocha, sobre essa pedra que é Pedro. E é por isso que nosso Senhor no Evangelho vai dizer depois, olha, toda casa que não é alicerçada na rocha, ela cai. E a igreja, meus amados irmãos, ela é alicerçada na rocha de Pedro, que é a pedra. Por isso que nosso Senhor depois vai dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra é Pedro, é Kefas, na língua de Jesus. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, nós pertencemos a uma instituição que é baseada, que tem os seus alicerces em Pedro. Por isso que nós temos sempre o Santo Padre, não é? Por isso que a igreja tem sempre um fundamento visível, que é Pedro hoje, que é o Santo Padre. Hoje é o dia de nós rezarmos por Pedro hoje, que é o Papa Francisco. Portanto, a missão, a vocação de Pedro. Mas é interessante, agora passo para o segundo ponto, além da vocação de Pedro, Pedro era um homem inconstante. Às vezes a gente pensa assim, os santos tiveram uma vida tal que, se for olhar para trás da vida dele, da vida daquele santo, daquela santa, eles foram crescendo, foram se aproximando de Deus numa linha contínua, retilínea, ascendente até o céu. Não foi assim. Na vida dos santos, como na nossa vida, nós temos altos e baixos. Às vezes nós estamos bem com Deus, às vezes nós estamos mal com Deus. E Pedro também foi assim. A vida de Pedro foi assim. Basta, por exemplo, dizer a passagem do Evangelho de hoje, em que nosso Senhor faz uma pergunta, uma interrogação para aqueles que o seguiam. Olha, o que dizem o povo de mim? O que eles acham que eu sou? E os apóstolos disseram, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, que haveria de vir novamente. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou. Aí nosso Senhor, vendo que eles estavam escapando, olha só,
Porque eles não responderam por eles mesmos. Eles responderam pelos outros. Olha, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem. Muitas vezes na nossa vida nós queremos, às vezes, escapar, né, daquelas perguntas, daquelas interrogações que Deus nos faz. E nós olhou para eles e disse: e vocês? Para vocês, quem sou eu? É a pergunta que nosso Senhor faz para nós. Quem é Jesus para mim? Vamos nos perguntar a mim mesmo e responder para nós mesmos. Quem é Cristo para mim? O que significa essa pergunta? Ela tem um alcance imenso, não é? Não é só dizer ele é o Filho de Deus, é aquele que morreu na cruz, é a segunda pessoa. Não é só isso. É muito mais. Essa pergunta tem um alcance na nossa própria vida, na nossa própria existência. O que significa Jesus para a minha vida? Quem é Jesus para mim na prática? Ou seja, será que com a minha vida eu digo que Jesus de fato é Deus, porque eu acredito nele? Ou eu com a minha vida nego aquilo que eu digo com a minha boca? Com as minhas palavras eu digo, ele é o Filho de Deus, é o meu Salvador? Ótimo. Mas na minha vida particular, às vezes, há uma discrepância dessa minha confissão. Não é? E Pedro tomando a palavra, olha só, Pedro é o príncipe, é o principal. E ele toma a palavra em nome dos 12 e levanta a voz e diz: olha, o Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aquilo foi uma profissão de fé linda. Aquilo foi grandioso. Porque Pedro estava falando ali iluminado por Deus. Ele falou, o Senhor é o Cristo. Ou seja, na língua hebraica isso é tão forte, né? Cristo significa o ungido, o Messias, o Salvador mesmo. O esperado de todos os tempos. E nosso Senhor volta para ele e diz: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. Por isso eu te digo, olha a autoridade que Jesus dá para Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, que tu és pedra. E sobre esta pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja. Olha a unidade da igreja. Olha que coisa linda isso. Nós estamos baseados, nós estamos alicerçados na rocha de Pedro. Por isso que nós, não só 2000 anos atrás, porque Jesus deixou sucessores. Na cátedra de Pedro, no lugar de Pedro, Pedro não morreu e acabou tudo. Isso seria uma coisa absurda. Porque a igreja deve continuar até o fim dos séculos. Eu estarei convosco até o fim do mundo. Então o nosso Senhor continuou, deixou também sucessores, continuadores da missão de Pedro, que são os papas, que são os romanos pontífices, que é o bispo de Roma. Por que bispo de Roma? Porque depois, no final da sua vida, Pedro vai morrer, vai derramar o seu sangue, vai confirmar tudo aquilo que ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vive, com a sua vida, com o seu sangue. Bonito isso. Mas eu gostaria aqui de ressaltar, apenas para terminar, uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 31, que é a passagem que nós vemos bem quem foi Pedro. Nessa passagem, nós vemos que Jesus caminha sobre as águas. Olha só. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Então Jesus reza. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, preste atenção nessa passagem, olha que coisa linda. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Às vezes parece que Deus nos espanta, não é? Na nossa vida. Quantas vezes nós temos medo de Deus? Quantas vezes talvez nos disseram
que Deus, nos passaram talvez uma ideia de um Deus muito carrasco, desculpa a expressão, mas isso é só ideia. Tira isso da tua cabeça. Deus não é assim. Deus é Pai. Deus é justo, mas é Pai. E antes de ser justo, é Pai. Não é? Vamos continuar. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, olha a coragem desse homem aqui. Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. O homem era pescador. O homem sabia que era impossível andar sobre as águas. O homem conhecia o mar da Galileia, não é? Ou o lago de Genezaré, que é a mesma coisa, onde ele viveu ali, foi nascido e criado, como diz o povo, ali, em Betsaida, na margem desse lago. Ele sabia que aquilo ali era muito fundo. Onde eles estavam, é impossível andar sobre as águas. Olha a coragem desse homem. Será que se nós estivéssemos no lugar de Pedro ali, a gente diria isso? Ele disse-lhe, Jesus disse para Pedro: vem. É isso que nosso Senhor fala para a gente. Vem, lança-te no mar, mostra a tua fé. É isso que nosso Senhor diz para a gente. Levanta-te da tua inércia. Você acredita ou não acredita em mim? E o que Pedro? Olha o que Pedro fez. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Imagina a reação dos amigos de Pedro ali, dos apóstolos. Eles ficaram doidos, querendo pular na água também. Eles queriam todo mundo pular na água. O evangelista não fala isso, né? Mas dá vontade da gente pular na água, não dá? Dá vontade da gente pular na água com Pedro. E nosso Senhor nos chama: vem, deixa o teu pecado, deixa a tua vida, deixa as tuas redes, deixa tudo para me seguir. Nosso Senhor fala isso para as crianças, para a vocação religiosa, para a vocação sacerdotal. Como nosso Senhor falou para os padres, falou para mim, quando eu era jovem, adolescente: vem, pula, deixa tudo. Nosso Senhor fala para a gente que já temos uma missão de pai, de mãe: deixa tudo. Dedica-te à tua família, santifica-te para santificar a tua família. Mas vamos adiante, a história não acabou aqui, já estou terminando. Mas, diz o evangelista São Mateus, olha só. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Quantas vezes na nossa vida nós dizemos: Senhor, eu acredito, eu vou. Mas quando chega lá na hora H, nós trememos de medo no meio do sofrimento, da tribulação, da nossa oração que parece não é ouvida por Deus. Não é isso? Do cansaço em seguir a nosso Senhor, a religiosidade. Nós nos cansamos, nós ficamos com medo, nos acovardamos. Olha o que Jesus fez. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha, isso é lindo, isso acontece com a nossa vida, gente. Isso aqui é um espelho da nossa vida. A vida de Pedro é um espelho da nossa. Tomara a Deus que nós acabemos junto dele, como ele acabou. Confessando, testemunhando Jesus. Porque seguir a Pedro na sua negação, na sua pouca fé, no seu vacilo é fácil, né? Vamos segui-lo também na sua profissão de fé, na sua fé confirmada por Deus. Isso que é importante. Portanto, nesse dia em que nós celebramos esse grande apóstolo, e também São Paulo, o apóstolo das gentes, que nós possamos renovar a nossa fé. Que nós sejamos homens e mulheres de uma fé viva e prática, de uma fé de fato alicerçada sobre a rocha, sobre Pedro, sobre o Santo Padre, na igreja, com Cristo. Portanto, nesse dia, peçamos a São Pedro, que tem as chaves do reino dos céus, que nós também possamos um dia passar por essa porta estreita, mas porta que nós queremos encontrá-la aberta pela misericórdia de Deus nosso Senhor. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.